Salve, pessoal. Eduardo Bueno, ele foi demitido pelo presidente da Câmara, do Senado, e a gente vê como isso que ele falou sobre o Charles Kirk é algo tão grave, sabe? Eu não tô aqui para querer ser juiz, até porque a gente muitas vezes comete excessos, mas quando você comemora a morte de alguém, um assassinato tão brutal, de uma pessoa que só buscava o diálogo, qual o crime de Charlie? Charlie, ele montava a tenda dele numa universidade. Universidade, a gente pode pensar, é um lugar onde todas as ideias deveriam circular sem nenhuma privação, né? Porque a universidade, a gente pensa assim, uma universidade é um lugar onde a gente pode dialogar, pode expor nossas ideias. E o Charlie, ele montava a tenda dele para dialogar com o outro. Como é que hoje, num mundo em que uma pessoa busca dialogar, colocar suas ideias para que outros venham com alguma forma de contrapor a ideia do outro, mas que ali se busque um entendimento, sabe? Toda a filosofia, a filosofia, quando ela tem esse intuito de dialogar, de trocar ideias, de cada um mostrar o seu ponto de vista, é muito saudável. E qual o crime? Qual o crime de Charles? Colocar uma tenda dentro da universidade para tentar dialogar com as pessoas. E o Eduardo Bueno, um funcionário público que nos representa como brasileiros, comemorar a morte brutal de alguém que buscava dialogar, de alguém que buscava tentar levar a verdade, levar as ideias dele para o outro, sabe? Eu não tô aqui para julgar Eduardo Bueno, mas ele se diz intelectual, escritor, ele se diz um cara tão evoluído culturalmente, mas se alguém contrapõe a ideia dele, se alguém tenta levar algo diferente do que ele pensa, essa pessoa tem que morrer, tem que matar. Olha só o que ele diz aqui, ó. Vou colocar aqui. Olha só o que ele fala do Charles e que as filhas dele, vai ser bom para as filhas dele, a morte do pai. A que ponto a gente chegou? A que ponto a gente chegou? Uma pessoa comemorar a morte de um outro que está buscando diálogo. Qual o crime da gente buscar o diálogo, da gente defender as nossas ideias? O Charlie, um pai de família, cristão, que por mais que ele tenha muitas vezes tentado dialogar, mostrando a verdade de forma clara e muitas vezes radical,
Em nenhum momento ele agredia, ele xingava, ele menosprezava ninguém. Ele apenas colocava a verdade que ele acreditava. E qual é o trabalho de um intelectual que não seja o diálogo, contrapor ideias, colocar as ideias, ir para um centro universitário? Acho que o Brasil fez muito bem em demitir o Eduardo Bueno. Ele não representa uma sociedade que busca o crescimento intelectual. Se o brasileiro ele busca crescer intelectualmente, ele precisa aprender a dialogar. E a gente mais uma vez vê que só um lado que é o diálogo, não é verdade? Só um lado está tentando colocar uma tenda nas universidades e sentar para dialogar. E o Charlie é exemplo disso. Ele foi morto porque tentava dialogar. Muitas vezes a gente acha que ficar de um lado, não ouvir o outro, é mais fácil. Não ouvir o outro faz com que a gente tenha a sensação de que a gente está no lado certo. Mas um intelectual, um filósofo, um cara inteligente, ele não tem medo de ir para o debate, sabe por quê? Porque o intelectual de verdade, aquele cara que busca a verdade, ele não tem medo de desapegar do que ele acreditava. Quantas vezes eu acreditei em tantas coisas e várias outras pessoas acreditam em tantas coisas e depois, quando ele começa a dialogar, quando ele começa a ler, quando ele começa a estudar, ele descarta tudo aquilo que para ele era verdade e não é mais. Uma pessoa que realmente está comprometida com a vida de estudo, com a verdade, ele não tem medo de jogar fora tudo aquilo que não faz parte do que realmente Deus quer e do que realmente é a verdade. Se aquilo ali que você acredita, no momento em que você está em um diálogo, em um debate, no momento em que você está estudando, lendo, pesquisando, você percebe que aquilo ali é contra a verdade, um verdadeiro intelectual, ele não tem o medo de descartar aquilo ali, que muitas vezes para ele era algo que ele acreditava. Então é isso, pessoal. Que esse exemplo do Eduardo Bueno nos dê de novo, sabe? Nos traga de novo nos traga o senso de equilíbrio para que a gente não mate as ideias do outro por ego e por falta de um verdadeiro sentido intelectual. Nunca podemos matar o outro porque a ideia dele é superior à nossa ou a ideia dele contradiz de forma correta o que a gente pensa. Valeu?